realizar essa nova proposta daqui para frente, baseado também no plano diretor. O plano diretor traz aí a pesquisa de satisfação de usuários com o índice de qualidade do sistema. É esse fator de satisfação que vai determinar se uma linha prospera ou não prospera, se o modelo de negócio está bem desenvolvido. Esse item de qualidade aqui, essa imagem de qualidade do sistema, é, por exemplo, o que favorece a renovação ou não de um termo de concessão. É um instrumento de controle, de qualidade do sistema. A delimitação de recursos da infraestrutura do sistema de transporte que se pretende para a cidade, os polos e demandas de transporte, nós vamos ver em seguida, e os convênios de conversão econômica. Por quê? Quando se fala de plano diretor, na prática está se falando de reorganizar todo o sistema, o transporte público junto. Quando se fala de delimitação de recursos de infraestrutura, eu estou dizendo de capacidade instalada de transporte, número de veículos, que tipo de veículo, qual é a característica do micro-ônibus, é um padrão, é um biarticulado, posso fazer um corredor de ônibus, é uma faixa exclusiva, é o dia inteiro, é só horário de pico. Então vejam que essas questões ficam abertas, porque eu não sei o que vai sair de discussão dos outros grupos. No primeiro encontro, a gente falou que tinha algumas ações e algumas ferramentas para trabalhar. Então agora nós estamos delimitando essas ações, essas ferramentas para vocês. Dentro da proposta de um novo modelo de transporte público, algumas coisas estão garantidas. Novo mobiliário urbano, pontos de ônibus, as empresas vão ter que se responsabilizar. Ar-condicionado, tem lei na Câmara determinando que a frota deve ter ar-condicionado, nós vamos trabalhar por elas. Nós vamos tentar favorecer o desenvolvimento de velocidade, aumentar o conforto, a segurança dos usuários dentro do sistema, fazendo com que eles cheguem na empresa no horário, que cheguem em casa também, de forma que possam aproveitar o tempo com a família. A gente sabe o tempo que se perde e a gente quer melhorar esse tempo de deslocamento para que o cidadão tenha mais qualidade de vida e fique mais satisfeito com o sistema onde ele está inserido. Polos e demandas de transportes. Eu trouxe esse gráfico aqui, está ali dentro do plano diretor de transportes. E aí, Zé Marcelo e Zé Carlos, a questão que a gente não discutiu, eu incluí isso agora de manhã. Quanto mais escura a área, maior a demanda por transportes. Em todos os horários do dia, não só em horário de pico, outro gráfico já de pico. Então vamos lá. Produção de viagens, mais escura aqui nós estamos falando de acima de 2.000 viagens por dia, demanda. Por setor, por rua, por zona. Então vejam aqui, Zé, Casa Grande, o novo terminal do Taboão, Zé Carlos. Nós vamos discutir ele. E uma boa parte aqui dos corredores de ônibus que a gente pretende implantar dentro do novo contexto aí de cidade. Aqui a gente tem uma pesquisa que foi realizada aí em 2010 sobre que viagens são essas dentro da cidade. Falando de transporte coletivo, na época nós tínhamos aí uma demanda de 246.926 viagens por dia. Participação do processo, ou seja, no total de deslocamentos, nós estamos falando aí de um universo de 840 mil deslocamentos por dia. Nós estamos falando aí que 96.200 viagens são realizadas dentro de veículos do sistema de transporte coletivo da cidade. 24 mil viagens são feitas através de ônibus municipais do município de São Paulo, são aqueles ônibus que trabalham na divisa. Então, o cidadão ele vem do município de São Paulo, desembarca na divisa, acessa um recurso municipal, do transporte coletivo municipal, para complementar a sua viagem dentro da cidade. Ônibus metropolitano seria a Metra aqui, nós estamos falando da Metra e dos ônibus azuis da MTU, micro-ônibus e vans e outros serviços municipais, transporte escolar, o Atende, que é o transporte de portadores em cidades especiais, metrô, que utilizam aqui através de entroncamentos, dão acesso ao metrô, depois ele entra na rede da Metra, e trem, que nesse caso aqui acessa o município através do terminal Santo André Oeste. Agora observem que o transporte coletivo privado gera uma demanda aí de 46.420 viagens por dia, na época, nós estamos falando de 2010, que corresponde a 4,7% de todos os deslocamentos dentro da cidade. O ônibus fretado das empresas geram aí uma demanda de 16.372 viagens. Os ônibus coletivos de transporte escolar, 24 mil viagens. O transporte individual corresponde aí por 212.818 viagens, ou 24,7%
de todos os deslocamentos realizados dentro de um dia na cidade no ano 2010. Então nós estamos falando de impacto. Veja, o impacto do sistema de transporte coletivo e das ações que se propõem com os corredores de ônibus, dos ônibus fretados e do transporte individual motorizado, que engloba aí pedestre, motociclista e o veículo. Vejam que o transporte coletivo gera demanda de 28%, enquanto o transporte individual concorre com 24,7% dos deslocamentos. É essa desigualdade que a gente tem que aumentar. Diminuir o número de viagens e a frequência de viagens no nível individual motorizado, motocicletas e veículos, para aumentar o índice de transporte coletivo. Então, uma das poucas desigualdades que a gente tem que aumentar. Agora, verifiquem que 41% de todos os deslocamentos são feitos por pedestres a pé e de bicicleta. No universo da bicicleta, nós estamos falando de 10 mil viagens por dia. Porém, a pé é um número que chama muita atenção. Nós estamos falando de 349.718 viagens diariamente no ano de 2010. Com a situação econômica, a deterioração dos indicadores, provavelmente esses índices diminuíram, a gente sabe que diminuíram. Enquanto a gente tinha uma demanda de 92 mil viagens em 2010, agora nós estamos com uma demanda de 62 mil viagens por dia. A gente sabe que caiu, porém, esse percentual apresenta não só a necessidade de um olhar diferenciado, mas também o potencial do transporte coletivo. Então, o transporte coletivo aqui tem um cidadão para buscar. Existe margem para crescimento. A gente precisa pensar esse transporte para favorecer esse deslocamento. É integração, é o bilhete conectado, o cidadão pega o ônibus lá na Navegantes com o bilhete da prefeitura e embarque, mesmo com a integração de R$1 no terminal, mas que eles usem o plástico só. Porque hoje o que a gente observa é que com o início da integração, o cidadão está indo a pé até o terminal de ADM Piraporinha para não pagar o ônibus lá, porque na prática ele está pagando, ele não vai para não pagar R$1. Que discussão é essa que a gente vai levantar? Lázaro, isso você falou que é uma pesquisa de 2010. Isso. Você conseguiu perceber alguma mudança desses 8 anos? Nesse quadro ou não teve? Olha, com o olhar que a gente tem da área, a gente estima que os fatores econômicos, a produção industrial cai, a produção do país diminui, da cidade diminui, todos os deslocamentos, alguns, eles começam a seguir, por exemplo. O corredor de ônibus da Fagundes de Oliveira, ele deve concentrar uma parcela importante dos deslocamentos de pessoas que se deslocam da residência para as indústrias, porque a região da Fagundes de Oliveira é uma área que tem uma razoável concentração de empresas. Esse trecho corresponde hoje a 10 mil viagens por dia. Então, se você for pensar a capacidade instalada que você tem lá hoje, que você tinha há 8 anos atrás, certamente esses índices apontam uma redução. Nós estamos falando que em 2013, no começo da gestão do prefeito Rolando Michels, nós tínhamos aí 91 mil passageiros por dia. Hoje nós estamos com 61 mil passageiros. Uma dessas linhas, aí o Roberto até me falou, um termo que eles usam muito nas empresas de ônibus, tem linha batendo lata. O ônibus anda e não embarca passageiro. Por que está andando? Porque tem a obrigação contratual de prestar aquele serviço naquela horário com aquela quantidade de veículos. Ele não embarca, está tendo prejuízo. Mas por uma questão legal, ele tem que fazer o investimento, ele tem que ir lá, ele tem que colocar o motorista, o cobrador e fazer o deslocamento. Mas não tem demanda. A gente não pode suprimir, que a lei não permite. O termo de concessão dele é de 2005, mas se previu e se trabalhou com esse olhar no futuro? Não se pensou. E aí é que volta de novo essa questão dos eixos, da importância deles. É preciso pensar a cidade e fazer com que os instrumentos se tornem efetivos de fato, porque é esse o papel do sistema. Porque do contrário, nós vamos fazer um novo modelo, mas nós não vamos avaliar a questão do desenvolvimento disso no longo dos anos. Se nós propondo para o diretor para 10 anos, como é que vai estar o sistema de transporte daqui a 10 anos? Ninguém sabe. Flexibilidade. Flexível. Então, hoje nós temos instrumentos que engessaram não só a iniciativa privada, mas o próprio poder público. A empresa tem que colocar o ônibus e eu não posso. Porque eu poderia fazer o quê? A gente poderia, dentro desse sistema,
flexibilizar. Eu tenho uma demanda, por exemplo, na linha 31, que é tem de Eldorado, eu poderia deslocar um pouco dessa demanda ociosa para aquela linha. Eu aumentaria o faturamento da empresa, aumentaria a satisfação do usuário com o sistema, mas eu não posso fazer. Aquela linha tem que ter X carros, tem que trabalhar com intervalo de X minutos, e nem eu nem ele podemos mexer no sistema. Então esse sistema não funciona dessa forma. Não é flexível, ele não permite que o gestor gira realmente o sistema e administre a massa de transporte que ele tem disponível, ao mesmo tempo que não responde à necessidade do cidadão e nem dos deslocamentos. No primeiro encontro, a gente falou de alguns corredores: Casa Grande, Graciosa, Fagundes, São José, Fábio Eduardo, Navegantes, Alda e Corredor Amélia Eugênia. E a gente delimitou esses espaços sem tratar, as informações não tinham ficado prontas. Então agora a gente, até com uma satisfação, trouxe para vocês aí que universo é esse que a gente vai atender. Porque existe uma resistência muito grande em cidades que não têm o hábito de trabalhar com corredores, com faixas de circulação, ou exclusivo no horário de pico, mas a verdade é que o cidadão ela tem uma ação direta, ela interfere diretamente na vida do cidadão. O corredor da São José, nós estamos falando aqui, no terminal de Diadema, Conceição, ele atravessa a Presidente Kennedy, entra na São José ali na Marisa, circula Isaurino Lopes, Praça da Moça e vai até a Fábio Eduardo. Nesse trecho circulam diariamente 10 linhas de ônibus, que gera aí 23 mil acessos por dia. Vamos ver outro. Esse aqui é o corredor Fábio Eduardo da Amélia Eugênia. Ele sai também do terminal de Diadema, passando ali pelo Itaú, pela Escala, cruza Manuel Amaral Júnior, Silvio Donini e entra na Praça Lauro Michels. Ele encerra ali. Amélia Eugênia. Nós estamos falando de facilitar o transporte. Então, eu estou tirando o veículo dentro do terminal. Por exemplo, quem conhece a região do Piraporinha de Pico sabe que é o inferno. Às vezes você tem 20 carros tentando sair do terminal e não conseguem. Não conseguem sair. O cara chega atrasado no emprego ou chega muito tarde em casa, porque naquele trecho ali, lembre-se, nós estamos falando de cidadãos que perdem no trânsito em torno de 2 horas por dia, ele vai ficar ali seguramente pelo menos meia hora, até conseguir sair de dentro do terminal. Então nós estamos falando de facilitar esse movimento, aumentar a qualidade de vida e a sensação de conforto do cidadão, porque no final das contas o que a gente trabalha é com pessoas. Então, é um trecho de corredor pequeno que sozinho vai atender 12 mil passageiros. Sozinho. E são situações que eventualmente quem é da cidade, quem passa, vê, mas você não consegue enxergar o todo. Então, quando a gente desenhou o corredor aqui no primeiro encontro, a gente não trouxe o quantitativo, e isso chama atenção. Nós estamos falando aí de corredores que vão atender. Por exemplo, esse corredor aqui, ele inicialmente não tem, a gente nem trouxe a estimativa dele, porque são 2 linhas que utilizam. Um corredor que vai sair lá do Extra, na esquina da Rua Polônia com a Amílio Sena Ramos, no Tabuão, vai subir a Prestes Maia, vai descer a Prestes Maia, vai sair ali na Fábio Eduardo, na altura da Igreja Universal, vai passar a futura Fábrica da Cultura, Praça Lauro Michels, ou seja, vai tirar o cidadão do bairro e vai jogar ele no centro da cidade, no corredor, uma faixa exclusiva em horário de pico. E aí, que sinergia é essa? Que sistema é esse que nós vamos criar? Ele vai sair da Amílio Sena Ramos dentro do terminal digital, que vai integrar com linhas intermunicipais ou municipais do município de São Paulo. Nós vamos tentar fazer a primeira integração entre cidades. O cidadão vai pegar o ônibus na Moto Brasil, por exemplo, vai descer no terminal Tabuão, com o mesmo plástico ele vai entrar dentro de um ônibus do sistema de transporte coletivo da capital. Ele vai fazer um deslocamento intermunicipal utilizando redes municipais somente. É uma experiência que nós vamos fazer. Na região não tem nenhuma, a não ser a concorrência, né? O ônibus vem da cidade de São Paulo e ele acaba descendo ali até a rotatória de Jardim Rosinha e ele acaba embarcando o passageiro ali. Não é desse deslocamento que nós estamos falando. Não é desse passageiro que nós estamos falando. Mas esse corredor aqui, a gente tem uma expectativa muito grande para ele, porque pode ser o nosso primeiro corredor com uma nova proposta de sistema de transporte. Por quê? A partir do momento que a gente tiver a entrega do novo corredor, do novo transporte, do novo terminal digital, que vai ser feito exclusivamente pela iniciativa privada, sem um centavo de recurso, e que vai fazer essa integração de que nós falamos aqui,
no terminal, as linhas que atendem a região do Canhema, do Taboão, elas não precisam mais vir para o centro da cidade. Então eu estou diminuindo o sistema de trânsito na região. A gente vai começar a trabalhar com o polo de transportes no terminal. As linhas podem ser redirecionadas, Roberto, para esse terminal no Taboão, que vai integrar com linhas da cidade de São Paulo. E aí a gente pode trabalhar com um articulado. A gente pode fazer um expresso na cidade de Diadema, e o cidadão vai sair da região norte e vai chegar dentro da cidade, dentro do terminal de Diadema, e aí ele vai fazer as outras integrações possíveis dentro do sistema. Esse terminal deve ser construído na Albino Sena Ramos, no canteiro central, então você vai trazer uma melhoria do espaço que está degradado, de urbanização. Nós estamos falando de uma melhoria do sistema, valorização da região, etc, etc. O terminal deve ser construído no canteiro central, ali em frente ao Extra, ao supermercado Extra, na Avenida Albino Sena Ramos. E vai trazer os passageiros de toda aquela região para dentro do terminal de Diadema, onde ele vai poder integrar com Piraporinha, vai pagar o real a integração, enfim, essa discussão é antiga. Aqui tem um desenho esquemático, não é um projeto, tá? Nós estamos falando aqui da ideia que vai ser desenvolvida. O projeto é bem semelhante, mas ainda a gente não pode entregar. Ok, então nós estamos falando de um sistema de transporte, de interconexão, está sendo chamado de terminal digital, o cidadão vai ter oferta de Wi-Fi lá dentro, vai ter acesso a sanitário, vai ter conforto, vai ter banco, vai ter a cobertura, vai ter iluminação natural, vai ser um projeto de arquitetura bem desenvolvido, quem viu gostou bastante, e é um diferencial para a cidade, e vem de graça, é um recurso que nós vamos empregar no sistema de transporte coletivo e que vai favorecer e vai facilitar a vida do cidadão. Uma experiência semelhante a essa que nós vamos desenvolver aqui, quem conhece a região da Vila Luzita, em Santo André, que é o Expresso... Tinha o nome daquele Expresso, você lembra? Expresso Guaraná, que atendia, ali nós estamos falando de deslocamento de tronco, terminal tronco, para terminal tronco com o mínimo de paradas. Tem o terminal da Vila Luzita, né? Como chama esse Expresso lá? Expresso Guaraná. Mauá tem o Expresso Mauaense, que sai do Sertãozinho e vai até o centro. Aqui vai ser o Expresso Dolly, prestigiar essa empresa. Expresso Guaraná lá vai ser Dolly aqui. Dolly aqui? Tá bom. Guaraná. Então vejam, a proposta do fluxo dos veículos lá é um lado vai atender o município, o outro lado vai integrar com as linhas de São Paulo e com as linhas intermunicipais que eventualmente forem deslocadas para esse novo posto de atendimento aí. Corredor Graciosa, que por menor que seja, nós estamos falando de deslocamento mínimo aí, a partir da Odete Amaral, passando no shopping Praça da Moça, chegando na própria Praça da Moça, descendo aqui a Alda, Presidente Castelo Branco, cruzando o corredor de ônibus, nós estamos falando de 4 linhas que sozinhas respondem por 21 mil acessos de passageiros. Por que nós estamos falando de acesso? Estamos falando de passageiro único. Toda vez que alguém vai lá e encosta o cartão na catraca, é um acesso. Então não interessa se é o mesmo usuário, não estou trabalhando com o número de usuários, mas eu estou trabalhando com demanda de acesso. Porque se eventualmente houve um acesso lá, houve um passageiro dentro desse sistema. Corredor Casa Grande, que são 6 linhas que vão atender esse 5. Esse corredor será um corredor que vai trabalhar, como a gente viu no primeiro encontro, que vai operar diuturnamente. Não é isso? Ou seja, ele vai estar fisicamente uma faixa separada do trânsito normal para a circulação aí dessas 6 linhas. E aqui a gente pode desenvolver no futuro um projeto de um terminal de integração também. Então veja que a gente já está começando a pensar um outro sistema de transporte para a cidade. Para quem trabalhava com Piraporinha e Diadema e aquele carro que tinha de Eldorado, a gente está pensando num sistema de transporte estruturante. Nós estamos tirando as linhas do centro e começando a aglomerar elas no bairro para trazer um veículo de capacidade maior, também para contribuir para mitigar esse impacto do trânsito na cidade. Isso está sendo feito no nosso tempo, de acordo com os nossos recursos, mas já começou a se desenvolver através dessas ferramentas. Uma por iniciativa privada, essa daqui com os recursos do PAC Mobilidade, que vai sozinha aí, as 6 linhas correspondem por mais de 20 mil acessos por dia na demanda de transportes. Corredor Fagundes de Oliveira, que foi o que a gente falou, nesse corredor, vejam, quando nós estamos falando de 4, 5 linhas que transportam sozinho 24, 30 mil passageiros, as 6 linhas que devem ser contempladas com o corredor Fagundes de Oliveira, começando no terminal de Diadema, indo até o terminal parada lá na Avenida São José, na Rua dos Meusotes,
Nós estamos falando de 6 linhas que sozinha respondem por 11 mil acessos por dia. Então vocês vejam o contraste com a própria Casa Grande, que com a